Olá, amados irmãos, muito bom dia. Nesse dia maravilhoso, vamos começar com um dia de vitória voltado para Deus, porque a batalha ela é certa, irmãos, mas Deus é forte. Deus vai trazer a vitória para a tua vida. Você deve estar passando por algum tipo de aflição. Você muitas vezes, às vezes nem está passando por um tipo de aflição, né? Mas você está encontrando um vazio dentro de si. Você está perdido dentro de si. Então esse é o momento de nós buscarmos a Deus nessa manhã maravilhosa, para que possamos, através da sua palavra, encontrarmos o caminho certo e nos alinharmos com Deus, porque nós precisamos, eu, você, todos nós, precisamos dessa palavra, da videira. Nós precisamos da videira para nos apoiar. Então a palavra de hoje, ela é muito importante para você começar o dia. Eu sou Neto Cursino Picanço, irmão na fé em Cristo, e pela fé eu estou aqui com você para deixar essa oração nessa manhã grandiosa, maravilhosa, onde Deus vai poder abençoar a tua vida e trazer a vitória para a tua vida. Tudo bem? E ao final vamos fazer uma oração. Eu tenho certeza que através dessa oração, dessa palavra de Deus, Deus vai poder te abraçar. E você vai entender e vai saber como sair da situação que você está vivendo rumo à vitória. Tudo bem? Então a palavra de hoje está em 1 Samuel 17, capítulo 17, verso 47. Irmãos, você deve estar passando, nós passamos muitas vezes por momentos em que nós acreditamos que nós vamos vencer, que nós estamos lutando e que nós vamos, através da nossa força, do nosso braço, através de um poder posicional, né, que você se encontra hoje, seja numa instituição, seja numa célula, seja em qualquer lugar que você estiver. Às vezes aquilo ali te engrandece a tua alma, né? Então você pode também estar num trabalho, numa posição de trabalho, ganhando muito bem, né? E aí você acha que tudo está na tua força. Então vamos ver o que a palavra de hoje nos fala e o que nós devemos fazer. Então, 1 Samuel, capítulo 17, verso 47, nos diz assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Irmão, muitas vezes estamos passando por problemas espirituais, por batalhas espirituais, e queremos por força, da nossa força, minha força, sua força, vencer. Sozinhos, irmãos, nós não conseguiremos vencer. Então Davi está aqui se encontrando com um gigante, assim como você agora nesse momento está com um grande problema, está atravessando um deserto, você está passando por uma situação e você não consegue entender como você vai vencer essa situação. Você não consegue entender, não consegue compreender. Então está aqui o momento que a palavra está te entregando como você vai fazer. Veja bem o que Davi fala, quando Davi se encontra com aquele gigante. E o que ele usa? Será que ele usa uma espada, uma faca, uma arma? Será que ele usa o dinheiro? Será que Davi vai pegar de dentro do alforje o dinheiro e vai pagar todo mundo, vai fazer um voto de sacrifício, uma coisa? Será que é isso que acontece aqui na Bíblia? Vamos ver. Vamos ler novamente. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança,
porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Irmãos, aquele gigante, quando ele olhou para Davi, aquele problema está olhando para você nesse momento. Então aquele gigante, o Golias, ele não acreditava no que ele estava vendo. Então o teu problema está te olhando, ele não acredita no que ele está vendo. Uma pessoa fraca, uma pessoa que está querendo se entregar aos problemas, à depressão, uma pessoa que está querendo se entregar às coisas do mundo, os prazeres da carne, e aí você quer vencer e não consegue, você tenta sair do lugar e não consegue, ano após ano é a mesma coisa. Você está enfrentando esse problema já há muitos anos e não consegue vencer esse problema. É a desavença, é o desgosto, é o gigante que vem para cima de ti e você não consegue entender. E você usa de todos os artifícios, com dinheiro, com armas, com palavras, com ofensas, mas esse gigante não cai. Ele não cai. Então veja como Davi enfrentou o gigante. Esse problema, ele te olha e ele não acredita quem você é. Mas quando você começa a se alinhar com Deus, o gigante começa a perceber que tem algo errado. O problema vai ver que ele começa a te enxergar, ele vê que tem algo para ele, algo está errado, mas é porque você está com Deus. E o gigante vai começar a desmoronar. Então Golias não acreditava no que ele estava vendo, pois no lugar de um forte guerreiro estava um jovem que nunca havia pegado numa espada para lutar. Talvez você tenha sido desprezado por causa da sua aparência muitas vezes, ou por sua até inexperiência em algum tipo de trabalho, alguma coisa. Mas não se amedronte, irmão. Não recue. Se você tem fé, viva em Deus. Porque você poderá, você, qualquer uma pessoa, nós vamos vencer o gigante que surgir na nossa frente. Então, nós não devemos olhar com os olhos de outra pessoa. Nós devemos olhar com o olhar de Jesus Cristo, olhar para frente, olhar para cima, olhar para o alto. E nós devemos enfrentar nossa jornada com essa força que vem do alto. Pegue o seu caminho, a sua cruz, e vamos enfrentar esse caminho. Agora você está olhando com os olhos de outras pessoas, a pessoa vem falar para você uma coisa e você está olhando com os olhos de outra pessoa. Vamos olhar com olhos espirituais, irmão. E Jesus nos convida a segui-lo. A exemplo de Davi, ele não se importou com o que o Golias pensava dele. Então, irmão, você está passando por uma depressão, você deve estar passando por algum problema, as pessoas estão caçoando de você, estão falando mal de você, e elas acreditam que você não vai conseguir superar esse teu problema, essa depressão, essa tristeza, essa angústia. Mas através de Jesus Cristo você vai, porque em João 15, capítulo 15, abra sua Bíblia, por favor. João 15, verso 5, nos diz o seguinte: eu sou a videira. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, Jesus Cristo, ele nos convida a estar na sua presença. Quem está falando isso? Sou eu? Não. João, capítulo 15, verso 5, Jesus fala, é Jesus Cristo falando. Abra sua Bíblia e leia. Eu sou a videira, ele é a videira, vós as varas. Ou seja, nós temos que estar ligados a Jesus Cristo, na presença de Jesus Cristo. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, irmão, você vai derrubar o gigante, você vai dar frutos. É a promessa que Jesus Cristo tem para nós, esse fruto da vida eterna, de geração em geração, para mim, para os seus filhos e para todos os que vierem. Vamos nos ligar a Jesus, vamos nos ligar à videira verdadeira, porque ele está falando assim. E além dos frutos, porque ele ainda nos diz, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, sem estar ligado com Jesus, nós não podemos fazer nada, irmão e irmã. Então nós precisamos entender que esse convite é muito sério que Jesus está fazendo hoje para derrubar o teu problema.
essa depressão, esse medo, essa angústia. Você só está assim porque você não está ligado à videira verdadeira. Em João 15, verso 5, Jesus fala e deixa bem claro isso. Estar unido ao Senhor Jesus não significa ter vínculo com uma religião. Você não precisa estar numa religião, irmão. Jesus, ele não tinha religião, aqui está. Jesus não fazia votos de sacrifício. É voto não sei de quê, é voto daquilo, é voto daquilo. E Paulo já dizia que haviam muitos fariseus, que haviam muitos religiosos naquela época, que ficavam lá, tinham maior eloquência, mas o fundo de tudo era pedir dinheiro. Então você precisa abrir seus olhos, porque quando você está ligado a Jesus, esse gigante cai, e ele cai por terra. É o gigante que quer te destruir financeiramente, que quer te desviar de Deus, do teu alinhamento com Deus, para se alinhar ao dinheiro. Você precisa estar com o olho aberto, irmão, e ler a tua Bíblia. Você precisa estar apenas ligado a Jesus, e Ele não te convida para fazer votos de dinheiro, de sacrifício, não. Ele te convida para se ligar a Ele na fé. É a fé que faz a transformação espiritual de cada um. Então nós podemos enxergar isso profundamente quando o Senhor Jesus nos diz que não precisa você não precisa estar ligado a uma religião. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. Você não precisa participar de cultos, ser batizado nas águas ou seguir doutrinas, e sim render-se totalmente a Ele. Você precisa se render a Jesus. Ah, irmão, mas eu fui batizado, eu estou batizado, eu estou salvo. Você não está salvo, irmão. Nós precisamos nos render ao Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que estão batizadas hoje e elas não se rendem a Jesus? Elas não estão alinhadas com Deus. Então nós precisamos entender esse alinhamento. Nós precisamos entender essa entrega, se entregar totalmente. De que adianta você levar um mundo de dinheiro para tua igreja, para onde tu está indo, se você não está alinhado com Deus, se você tem mágoa, se você está passando por um problema, e que esse problema te desalinha com Deus, porque você carrega consigo a mágoa, você carrega o ódio, a vingança, o desejo de prejudicar alguém. Ora, irmãos, Jesus nos convida a nos ligar a Ele, esquecer tudo e nos ligar a Ele, para que nós possamos alcançá-lo e nos alinhar a Deus. E Ele diz: sem mim não podeis fazer nada. Então, se você não consegue derrubar esse gigante, é porque você ainda não se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus. E Davi derrubou Golias sem espada alguma, apenas com uma pedra lançada diretamente. A testa ficou encravada lá na testa do gigante. O gigante caiu, e com a espada do gigante ele matou o gigante, porque o Senhor deu. A vitória foi de Deus, a glória é de Deus, irmão, ela não é nossa. Então que você possa ter esse entendimento, que a vitória é de Deus, a batalha é do Senhor. A vitória nunca virá do nosso braço. Nós devemos glorificar o Senhor. Você vai vencer essa depressão, você já está vencendo essa depressão, e agora nesse momento, em nome do Senhor Jesus, Ele põe por terra todo esse mal que está na tua vida. E eu te convido agora, irmão, a te fortalecer em Cristo, porque o apóstolo Paulo nos diz para que nós possamos nos fortalecer na força do Senhor Jesus. Então se você se sente capacitado, Deus vai te fazer forte, irmão. O apóstolo Paulo também passou por problema. Ele tinha um espinho na carne que incomodava, e nas suas orações ele pediu também muita força ao Senhor Deus 3 vezes. Mas Deus respondeu para ele que bastava